Deus está aqui, Deus está aí. Que alegria para o meu coração estar começando mais uma H11, a nossa vitamina de fé. H11 é fé, H11 é Hebreus 11, é o capítulo da fé. Nós continuamos uma jornada incrível, uma jornada pelos milagres de Jesus. Estamos experimentando a cada episódio a mão poderosa de Jesus tocando para curar, tocando para fazer algo novo. Este é Jesus, por isso eu tenho dito, não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que começamos esta série e não é por acaso que você está nos acompanhando. Nada é por acaso. Jesus está trabalhando. Nós estamos estudando em ordem cronológica os milagres maravilhosos de Jesus. Por isso eu digo, é uma viagem. Estamos entrando com Jesus lá pelos lagos, pelo mar da Galileia, não é verdade? E experimentando a boa mão do Senhor Jesus agindo. Hoje, o milagre número 21. Eu disse para vocês que nós estudaríamos os milagres de Jesus somente com esta pequena Bíblia aqui, sem nenhum tipo de outros livros ou coisa parecida. Tirando somente das páginas da Bíblia, sem nenhum comentário, para vermos exatamente o que Jesus estará nos dizendo. E nesta ordem cronológica, este aqui é o milagre 21. Está registrado em Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ah, que coisa mais incrível, a gente observar Jesus agindo. A gente ter parte nessas histórias tão maravilhosas. Quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos. Veja o desespero desse pai. Esse pai, ele já não suportava mais ver o seu filho jogando-se no fogo, ver o seu filho jogando-se na água. Esse pai não tinha tranquilidade. A sua família não tinha tranquilidade. Com certeza, a mãe desse menino não tinha tranquilidade alguma, porque não poderiam, de forma nenhuma, deixar aquele filho sozinho. Ele se jogava no fogo, ele se jogava na água, ele fazia coisas erradas. E aqui está de forma explícita dizendo que ele era um lunático, ou seja, ele estava possesso com demônios. Alguma coisa estava muito errada na mente, na alma, no corpo também deste menino. Havia necessidade de uma mudança. Não sabemos se era um menino, enfim, muito pequeno, ou se era um jovem já, mas tudo indica que seria um jovenzinho já, um jovem. E esse pai coloca-se de joelhos, acreditando que alguma coisa muito boa poderia acontecer naquele dia, acreditando que realmente poderia haver uma mudança, uma mudança de vida, uma mudança de estilo daquela vida. E ele estava no caminho certo. Aquele homem estava no caminho certo. Primeiro ele tinha ido aos discípulos, mas nada tinha mudado. Vejam,
ele tinha ido aos discípulos. Ele tinha fé. Ele acreditava que alguma coisa poderia acontecer. É interessante, a fé desse homem aqui estava maior do que a fé dos discípulos. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Jesus, ele olha para os discípulos e diz: vocês estão completamente equivocados. Vocês ainda não entenderam nada do que eu tenho ensinado para vocês. Vocês não entenderam nada. Vocês precisam finalmente entender e tomar posse daquilo que eu tenho ensinado a vocês. Porque esse homem tinha ido aos discípulos, mas nada tinha acontecido. Trouxe-o aos teus discípulos. Esse é o verso 16 do capítulo 17 de Mateus. Eu o trouxe para os teus discípulos e nada aconteceu. Não puderam curá-lo. Então Jesus agora vai entrar em ação. É bom demais a gente ver Jesus entrando em ação. Quando Jesus entra em ação, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa será diferente. Jesus entra em ação. Observe aqui, ó geração incrédula e perversa. Essas são as primeiras palavras de Jesus. Até quando eu estarei convosco aqui nessa terra? Jesus começa dando uma grande lição para os discípulos. Para os discípulos. Observe, Jesus começa dando uma lição aos discípulos. Um seminário de liderança, um seminário de libertação, um seminário de ação espiritual começa agora. É bem isso mesmo. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Traga este rapaz aqui. Traga este rapaz aqui. Interessante, alguns milagres Jesus fazia de longe. Não é verdade? Nós tivemos a oportunidade de ver isso. Mas agora Jesus pede que este rapaz seja levado diante dele. Jesus queria dar uma lição completa. Tragam-mo aqui. Trazei-mo aqui. Verso 18. E repreendeu Jesus o demônio. Aí Jesus já não fala mais nada. Jesus somente age. Ele repreende o demônio que saiu daquele rapaz. E desde aquela hora, o rapaz sarou. Ele ficou bom imediatamente. Alguma coisa nova surgiu. Brilhou o sol da libertação. Veja só. O rapaz sarou. O menino sarou. É isso mesmo. Há cura na ação de Jesus. Aquele rapaz fica curado. Agora não vai mais jogar-se no fogo. Agora não vai mais jogar-se na água. Finalmente, aquele pai, aquela mãe, aquela família, finalmente eles podem descansar agora. Porque a libertação chegou. Jesus agiu com seu poder para libertar. E quantas pessoas nós vemos hoje que estão sofrendo, estão possessas, há alguma coisa muito errada, há necessidade de uma libertação. Jesus pode libertar completamente. Foi exatamente isso que a gente viu aqui. Desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, eles esperaram Jesus estar um pouco retirado e os discípulos se aproximam de Jesus. Eles vão falar com Jesus. Por que nós não podemos expulsar? Por que não podemos nós expulsar este demônio, expulsar este mal desse menino? Por que, Jesus? Então agora, Jesus vai continuar o seu seminário de liderança, o seu seminário de libertação espiritual. Jesus diz: por causa da vossa pouca fé.
Vocês estão equivocados. Vocês estão me seguindo, vocês estão junto comigo, mas vocês não agem pela fé. Vocês, de alguma forma, pedem sem fé. Vocês precisam fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, aqui entra aquela história maravilhosa do grão de mostarda que eu já falei, eu já mostrei tantas vezes o grãozinho da mostarda. É pequenininho, não tem como a gente ver de longe, não dá. Jesus vai dizer, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não precisa um barco cheio de semente de mostarda, não precisa um caminhão caçamba repleto de sementes de mostarda. Não, vocês precisam um grãozinho de semente de mostarda. A fé de vocês, se for do tamanho de um grãozinho de semente de mostarda, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão abalar este mundo. Jesus estava preparando os discípulos para que verdadeiramente abalassem o mundo, porque eles iriam abalar o mundo a partir de então. Eles parariam de estarem ali equivocados. Eles passariam a verdadeiramente crer. Vocês vão dizer para esse monte, passa daqui para lá e tal, isso vai acontecer. Pela oração e pelo jejum, vocês vão vencer esta casta de demônios, que somente se expulsa com oração e jejum. Veja, Jesus finaliza com esta preciosa lição da oração e o sacrifício, a abstinência. Muitas vezes a gente não pode ficar sem comer, um pouquinho só, não é verdade? Só um pouquinho, já dá ruim. Já fica com dor de cabeça, já não deu certo, né? Ficou sem comer um pouquinho, já não prestou mais. Jesus está dizendo aqui a necessidade de um sacrifício para vocês verem a coisa acontecer. A necessidade de oração, a necessidade do jejum, a necessidade, não esqueçam disso. Jesus deu uma grande lição para os discípulos. A falta de fé dos discípulos abriu margem para que Jesus desse uma preciosa lição. O equívoco ficou por aqui. Exatamente. A partir desse ponto, os discípulos entendem que havia algo maior. Estava na mão deles alguma coisa grande e que eles poderiam utilizar isto para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a entendermos que a gente pode sim, em nome de Jesus, pela fé, operarmos maravilhas. É por isso que a gente está aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos, Jesus, por mais este milagre de libertação. Aquele menino que se jogava no fogo, que se jogava na água, já não se jogou mais no fogo e nem na água. Senhor, o espírito mau foi embora. Uma nova vida surgiu a partir daquele ponto. E os discípulos entenderam algo grande, Senhor Jesus, que com a fé em ação, alguma coisa extraordinária haverá de acontecer. Senhor, eu oro com fé nesse momento. Eu vejo pela fé vidas sendo libertadas, meninos, meninas, adolescentes sendo libertadas. Algo está surgindo agora. E este algo é o sol da justiça que faz brilhar a escuridão. Liberta, Senhor, liberta. Tira a opressão, tira o espírito de opressão, traz libertação. Eu oro com fé nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus. Você percebeu? O Senhor sempre nos direciona para algo, né? Sempre na oração somos direcionados para algo. Hoje, a libertação, porque são tantas as pessoas oprimidas por algum espírito, por alguma coisa, é algum medo, é alguma situação que precisa libertação. E o Senhor está libertando. Que bênção estarmos juntos. Um forte abraço, Deus lhe abençoe grandemente. Vamos viver a grande experiência de Jesus na nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã.